pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Vanessa Esteves, do blog Estevesware, e hoje eu vou mostrar pra vocês os meus livros da Rainbow Rowell. Bom, pra quem me acompanhou nas últimas maratonas, eu tava começando a ler Ligações, é o quarto livro publicado da autora aqui no Brasil, e finalmente eu terminei de lê-lo faz, sei lá, umas 2 horas mais ou menos. Eu terminei agora nesse sábado, então eu tô bem feliz, porque agora finalmente posso fazer esse vídeo pra vocês, posso contar um pouquinho sobre cada história desses 4 livros. E antes de começar, eu só queria me desculpar pela demora desse vídeo. Eu sei que era pra ter saído meio-dia, mas infelizmente não deu certo, porque teve alguns fatores aí que me impediram de publicar esse vídeo, na verdade de gravar esse vídeo a tempo. Então eu espero que vocês me perdoem e que gostem muito desse vídeo. Bom, o primeiro livro que eu li da autora foi Eleanor Park, que acho que todo mundo conhece, né? Não sei, quem não conhece, onde você vive? E esse aqui eu comprei em ano passado, na verdade eu ganhei em ano passado, no meu aniversário, isso, foi em abril de 2014. Eu li mais ou menos até metade do ano, e gente, eu gostei muito. Nas últimas 30 páginas eu chorei muito. No final do livro eu precisava de uma continuação, precisava saber o que aconteceria depois. E gente, é um livro muito bom, a leitura... Na verdade, a escrita da Rainbow Rowell é muito leve, e mesmo os livros adultos dela, que eu tenho aqui os livros adultos, mesmo esses livros, eles são leves também, são fáceis de ler, e assim, a leitura flui, sabe? Ela não para, ela continua assim, sabe? Tu não tem preguiça de ler o livro, você sempre quer saber o que vai acontecer na história, então é muito bom isso. E nesse Eleanor Park tem o Park, que ele é um coreano que ama quadrinhos e ama música, e tem a Eleanor, que é uma garota grandona, ruiva, e que ela tá indo pro primeiro dia de aula dela. Então as aulas nos Estados Unidos começam na primavera nossa daqui, mais ou menos em setembro, outubro. Então no começo eu achei até um pouco estranho, mas depois não, aqui lá começa em tempo diferente daqui. E lá eles têm aqueles ônibus amarelos, né, que sempre... ônibus escolares, isso. Então ela entra nesse ônibus e o único lugar vago é do lado do parque. Todo mundo acha essa garota muito estranha e automaticamente um bullying começa contra ela. Então é um pouco triste essa parte, porque... essas partes, né, porque o bullying é bem grande, assim, sabe? Mas como ela é grandona, assim, então eles fazem bullying meio que só por palavras, só que a vida dela familiar, a vida dela em casa é muito ruim. A gente vai saber quais são os problemas familiares que ela enfrenta, os problemas no colégio novo. No começo, o Park, quando ela senta ao lado dele no ônibus, ele acha um pouco estranho, ele fica um pouco com medo assim e não quer iniciar uma conversa, mas tem um dia que ela começa a ler os quadrinhos dele, então ele tá lá com o quadrinho aberto, lendo, e ela começa a ler junto. E ele começa, a partir de então, a levar os quadrinhos pro ônibus pra fazer ela ler junto. Então ele também, depois de um tempo, ele começa a emprestar quadrinhos pra ela. E assim, gente, é uma amizade que vai progredindo, que vai evoluindo. Então a gente vê esse processo todo e a gente vê se vai dar certo ou não. Os problemas que a Eleanor enfrenta não são poucos, e a gente consegue perceber quão cruel é o bullying que ela sofre. É um livro triste, sim, mas é um livro que traz muita lição de vida ao mesmo tempo. E a relação entre o Park e a Eleanor é, nossa, muito bonitinha, gente. Só pela capa do livro já dá pra perceber que é bonitinha, né? E sério, recomendo bastante a leitura pra vocês. Como eu gostei bastante de Eleanor Park, final do ano, mais ou menos, no segundo semestre, foi lançado o segundo livro da autora aqui no Brasil, que foi Fangirl. Então todas as capas publicadas pela Novo Século, tá? A editora é Novo Século. Todas as capas publicadas da Rainbow aqui no Brasil têm esse tom pastel, então eu adorei isso, porque eles não pararam de publicar os livros com esse tom pastel, e eu adorei isso, porque, né, na estante fica mais bonito, né? Problema de leitor, todo mundo sabe isso. Tem a Cat e tem a Rain, e elas são irmãs. Elas são muito apegadas e elas escrevem uma fanfic do Simon Snow, mas a partir do momento em que elas têm que ir pra faculdade, a Rain acaba deixando essa fanfic de lado e a Cat continua escrevendo. Então ela é uma garota mais nerd, que gosta de ficar mais no quarto mesmo, lá da faculdade. E como elas são irmãs, a Cat pensou que, poxa, eu vou então pra faculdade com minha irmã e a gente vai ficar juntas. Mas não, a Rain queria que elas ficassem em quartos separados, queria que cada uma vivesse sua vida. Então a Rain começa a beber, a ir pra várias festas, a sair com garotos.
E a Cat sempre fica trancada no quarto dela. Tem uma colega de quarto que é a Regan, e essa Regan, ela também vai pra festas. Ela quase nunca tá no quarto, mas quando ela tá, a Cat também tá sempre escrevendo a fanfic, ou tá estudando, tá lendo. E esse Simon sempre vai estar presente na vida dela, esse Simon Snow. Então ela continua com a fanfic porque é uma fanfic bem famosa. E essa Regan tem um amigo que é o Levi. No começo a Cat pensa que é namorado da Regan, mas na verdade não é, e eles começam a ter uma amizade, e depois essa amizade começa a progredir também. Mas o relacionamento deles não sai muito do quarto, é sempre no quarto, a maior parte da história se passa no quarto da Cat e da Regan. Então é um pouco monótono, assim, porque não sai do mesmo ambiente. Mas é legal também, eu só fiquei um pouco irritada porque a cada início de capítulo, ou até no meio da história, vinha um trecho da fanfic do Simon Snow. Então aquilo me irritava, gente, eu vi que isso irritou bastante gente também. E sei lá, porque quebrava o clima da história, sabe? A história assim já era parada, já era assim uma coisa mais lenta. Mas assim, é bem bom e o final assim, pelo menos me surpreendeu. Porque a Cat, ela era muito boa na escrita, mas ela não queria sair da fanfic, ela não queria se aventurar em outros tipos de texto. E o final eu gostei bastante, e essa parte de escrever eu me identifiquei bastante também. E é bem bom, mas depois eu falo qual foi o meu preferido dos 4. E no final do ano passado, eu ganhei da minha amiga de amigo secreto o livro Anexus, também da Rainbow Rowell, e também tem esse tom pastel na capa, então eu adorei. E esse aqui já é um livro mais adulto dela, e eu descobri que foi o primeiro livro publicado pela autora. Aqui no Brasil foi o terceiro, então tá tudo na ordem que foi lançado aqui no Brasil. Esse aqui conta a história da Beth, da Jennifer e do Lincoln. E na verdade o Lincoln, ele entra pra uma empresa e que na verdade ele trabalha na computação, só que ele tem que vigiar os e-mails dos funcionários. Então ele tem que ver se não tem algum linguajar impróprio, se não tem fofoca. Ele tem que controlar o que as pessoas falam nos e-mails. Então quem disser coisa errada vai entrar para uma lista, vai receber algum aviso, alguma coisa assim. Mas a partir do momento que ele começa a ler os e-mails da Beth e da Jennifer, uma para outra, ele não consegue colocar elas no aviso, não consegue dar advertência para as duas, porque ele se envolve com a história, com a conversa das duas, porque são coisas sobre a vida delas, cotidiano, ou, sei lá, relacionamento. E em certo momento, nessas trocas de e-mails entre as duas, elas começam a falar sobre um cara fofo da empresa. Que daí uma delas foi pegar café e encontrou esse cara fofo, e tudo indica que esse cara fofo é o Lincoln. E o Lincoln começa a se interessar por uma dessas duas. E, gente, como é que ele vai chegar pra uma dessas duas e dizer: ah, eu te conheci lendo o seu e-mail pra sua amiga? Então, é um pouco tenso, mas é bem engraçada essa história. A história começa em 1999 e vai até o começo de 2000, porque tem aquela coisa de trocar o século, né, de transição de século. Então, eles têm que ir lá na empresa controlar isso da tecnologia, dos e-mails, que pode dar pane no sistema. Então, tá todo mundo preocupado. E mesmo assim, nessa turbulência toda, nesse furacão todo de nova era, eles dão um jeito de se conhecerem. Mas só lendo vocês saberão quem é a sortuda das duas. Gente, eu acho muito sortuda porque ele é incrível, eu adorei o Lincoln, eu queria muito conhecê-lo pessoalmente. E, sério, achei muito bom. Apesar de ser um livro adulto, gente, a escrita dela é muito leve, como eu já falei no começo desse vídeo. É muito leve, você vai se envolvendo com a história ela te pega assim de um jeito que você não consegue parar de ler. Então é muito bom. Já em abril desse ano, eu comprei o livro Ligações, que foi o último publicado pela editora Novo Século da Rainbow aqui no Brasil. Esse é bem bom, eu terminei agora há pouco, eu ainda tô tentando absorver a história, não sei se vai sair muito bem essa resenha aqui pra vocês. A Georgie e o Neil são casados e ele vai passar o Natal na casa da mãe. Então tá tudo certo pros 4, ele, a esposa e as 2 filhas irem pra casa da mãe dele. Eles têm 30 e poucos anos. Eles se conheceram enquanto ela trabalhava no jornal do colegial. Então ela escrevia os textos de humor da revista e o Neil era o ilustrador, ele desenhava os quadrinhos do jornal. Enquanto ela estava trabalhando lá nesse jornal com o Seth, que era o melhor amigo dela, na verdade foi sempre o melhor amigo dela, ela notou o Neil e instantaneamente ela queria conhecê-lo, ela queria saber um pouco mais sobre ele e ela sempre guardava as tirinhas dele numa caixa em casa. Então ela sempre teve esse interesse pelo nome dele, pelas coisas que ele fazia, mas nunca sabia como é que era a aparência dele. A partir desse momento ela começa a se interessar por ele, começa a conversar,
Mas lá na frente, onde a história começa, na verdade, eles têm essa viagem marcada pra visitar a mãe do Neil no Natal. Só que a Georgie tem uma proposta de trabalho muito boa, que é criar a série que ela queria, criar uma série que ela estava pensando há muito tempo, criando há muito tempo com o Seth, e ela acaba decidindo ficar pra começar esse trabalho, finalizar esse trabalho, em vez de viajar com o marido e com as filhas. No momento, ele até que entende, fica um pouco chateado, mas ele vai pra viagem e ela acaba percebendo que acontece uma crise no casamento deles. Ela fica com essa dúvida, mas de vez em quando liga pra ele. E esse telefone aqui na frente, esse telefone amarelo, tem sentido nessa história, porque ela começa a dormir na casa da mãe dela, a dormir no quarto que era dela na infância, e a mãe dela pensa, a mãe dela não, a família inteira pensa que ela tá numa crise de casamento, mas ela não quer acreditar nisso, então ela liga desse telefone aqui amarelo do quarto dela pro Neil, só que é o Neil, na verdade, do passado, é o Neil de 1998. E não o Neil de 2013, que é o Neil atual. Então ela tava falando com o Neil que era o namorado dela na época. E ela tinha aquele pensamento que ela poderia mudar alguma coisa, ela poderia, sei lá, evitar o casamento entre os dois pra deixar ele ser mais feliz, porque ela sentia que ele era muito infeliz ao lado dela. E acontece muita coisa, muitas ligações, como o próprio título já diz. E também a gente conhece um pouco sobre a família dela. E tem muita coisa rolando, gente. O trabalho dela também, a relação dela com o Seth. E também depois, o que vai acontecer com os dois, com ela e com o Neil. Então é bem legal, o final me surpreendeu. E foi um livro também que eu não consegui largar. No começo até, né, demorou um pouco, assim, pra andar com a história. Mas, sei lá, depois da página 100, assim, eu não conseguia parar de ler. E muito bom, muito bom, muito bom. Bom, e esses são os 4 livros da Rainbow Rowell. Esse aqui é Lenore Park, Fangirl, Anexos e Ligações. Quase todos têm umas 300, 400 páginas, a média é 300 páginas, então não tem muita diferença assim da quantidade de páginas. Vocês podem até pensar que são livros grandes, só que as histórias elas cativam muito, elas nos seguram muito. Então são livros assim que você começa a ler e depois você já se apega aos personagens, você não quer terminar. Você quer continuação, você quer saber o que aconteceu na vida de cada um dos personagens. Assim, cada um tem suas frases de impacto. Eleanor Park teve uma frase preferida que eu botei na resenha, eu vou deixar o link aí embaixo na descrição. E assim, a parte do bullying que a Leonor sofreu é muito explorada nesse livro, sabe? Não é uma coisa superficial, é uma coisa assim que a gente entende. E também em relação na casa dela, porque ela tem um padrasto e a situação financeira da família dela não é muito boa, na verdade é horrível. Então vocês vão entender nesse livro e assim, tem uma lição de vida bem boa, sabe? Eu gosto de livro assim, que tem lição de vida. Já Fangirl eu acho que é um livro mais pra passar o tempo mesmo, foi meu favorito do ano passado, mas pensando um pouco melhor agora, talvez eu não escolheria esse. Mas assim, é um livro que eu acho que eu me identifiquei mais com a parte da escrita, com a parte que ela tá entrando na faculdade, que é um mundo novo, que ela tem que se distanciar da irmã, que ela tem que criar novos amigos. Eu me identifiquei mais com essa parte do que com a história em si, assim, dela com o Levi. Mas é bem bom e, gente, esse garoto é incrível também, né? Levi trabalhava no Starbucks, então eu imaginava, meu Deus, se eu conhecesse um garoto assim no Starbucks, eu estaria muito bem. Pois é. Anexos foi um livro que eu ri bastante, então é um livro que vale a pena ler. Assim, tem toda a história, tem também lição de vida, porque mostra a relação do Lincoln com a mãe. E, gente, bem bom isso. E, assim, é bem bom, o Lincoln também é perfeito. Quase todos os personagens que a Rainbow cria, tipo, masculinos, são perfeitos. E eu ficava, meu Deus, quero conhecer. E, gente, o parque também é incrível, tá? Do primeiro livro. Muito bonitinho. Gente, dá vontade de apertar, assim, a bochecha. E Anexos é um livro que também tem essa parte da lição de vida e tem umas frases bem boas contidas nesse livro. E Ligações é um livro, acho que o mais adulto, assim, porque trabalha com essa questão de casamento, mas também retoma a vida dela na adolescência. Então, a gente tem essa coisa de estar no presente, mas também voltar pro passado. E eu achei isso muito interessante e eu gostei bastante. Apesar de, tipo, o telefone ser mágico, né, por, tipo, levar ela a conversar com o Neil do passado, eu gostei. Eu achei, assim, meio surreal no começo, sabe, o telefone, tipo, é mágico, né, mas achei bem legal e vale a pena muito ler. Então, entre os 4 livros da Rainbow, eu acho que é bem difícil escolher meu preferido. Todos eles têm uma lição de vida, todos eles têm frases preferidas que eu escolhi, e eu indico vocês a lerem todos esses. Esses 3 primeiros tem resenha lá no blog, eu vou deixar o link na descrição.
Ligações eu terminei agora há pouco, então ainda não fiz resenha, mas eu espero que em breve eu faça. E talvez eu possa fazer individual de cada um aqui, não sei como vocês querem, comentem aí embaixo. E é isso, esse foi o vídeo do Veda de hoje, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar e de se inscrever no canal para receber os próximos vídeos antes de todo mundo. Esses foram meus 4 livros da Rainbow Rowell, espero que tenham gostado. Vou fazer de outros autores aqui pra frente também. É isso, um beijo, até amanhã, tchau!